Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e eu estou comentando artigo por artigo do nosso Código Penal brasileiro. Hoje eu vou comentar o artigo 33. É um artigo longo, eu vou tentar sintetizar o máximo possível. Vamos só recapitular, pessoal. O artigo 32, no vídeo passado, eu mencionei as penas proibidas pela nossa Constituição, penas proibidas constitucionalmente, está lá no artigo 5º da Constituição Federal, e também as penas permitidas, que está no caput do artigo 32, que são, só para recapitular, as privativas de liberdades, as restritivas de direitos e de multas. Lembrando que a prisão simples não é prevista no Código Penal, eu falo no caput do artigo 32, não é mencionada, né? Mas a prisão simples está na nossa decreto-lei recepcionado pelo Estado de Lei Ordinária de Contravenções Penais, tá bom? Só para... Porque é o seguinte, reclusão e detenção, reclusão, crimes mais graves, detenção, crimes menos graves, multa, e a gente tem contravenção penal, que é a prisão simples. Só para lembrar o vídeo anterior, tá? O artigo 33 começa explicando o que significa ter um crime punido por reclusão e o que significa ter um crime punido por detenção. Segundo o professor Rogério Sanches Cunha, o artigo 33 anuncia basicamente duas coisas. Quais os critérios para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena e que o regime previsto no nosso ordenamento jurídico é o progressivo, ou seja, o agente começa cumprindo a pena no regime mais rigoroso, progredindo para o regime menos rigoroso. Vamos ao caput, eu vou ler o artigo 33 aqui para a gente. Artigo 33, reclusão e detenção. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. No que se refere ao direito penal, a distinção entre reclusão e detenção, a gente já falou sobre isso no vídeo passado, né? Diz respeito exclusivamente ao regime de cumprimento de pena. Repito, pessoal, a distinção entre reclusão e detenção diz respeito exclusivamente ao regime de cumprimento de pena. Se a pena prevista é de reclusão, crimes mais graves, eu tenho um regime fechado, semiaberto ou aberto. Se for de detenção, regime inicial semiaberto ou aberto. E a depender do caso, ela pode regredir para o fechado. O que significa regredir para o fechado? É essa ressalva que tem aqui no artigo 33, no finalzinho, ele fala o seguinte, ó, salvo necessidade de transferência a regime fechado. O que significa isso? É o agente que inicia no semiaberto ou no aberto, comete uma falta disciplinar e ele regride para o fechado. Se for prisão simples, contravenção penal, na prisão simples o regime de cumprimento de pena será o semiaberto e o aberto, ou aberto. Assim como acontece na detenção. Mas qual a diferença? Detenção e prisão simples. Lembrando que prisão simples é contravenção penal. A diferença é que na prisão simples, que é semiaberto ou aberto, não há a chance do condenado regredir para o fechado. Já na detenção ele pode sim, se ele tiver uma falta disciplinar, ele pode progredir do semiaberto ou aberto para o fechado. Regredir, né? Segundo o professor Rogério Sanches Cunha, ele fala exatamente isso. Para os crimes punidos com reclusão, o regime inicial, o fechado, o semiaberto e aberto, a depender da quantidade de pena, das condições pessoais do agente, se reincidente ou não reincidente. Já os crimes punidos por detenção, regime inicial, semiaberto e aberto, também a depender da quantidade de pena, condições pessoais do agente e eventual reincidência.
Isso é uma pontuação aí do professor Rogério Sanches Cunha. Qual a dica que o professor Rogério Sanches Cunha dá para nós? Uma dica excelente, pessoal. Que temos que lembrar de 3 importantes súmulas correlacionadas a esse artigo 33 aqui. 2 do STF e 1 do STJ. Não esqueça da súmula 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Que as duas juntas dizem o seguinte, essas duas súmulas juntas, elas dizem o seguinte. Essas duas súmulas juntas do STF dizem: juiz, você não pode fixar o regime inicial de cumprimento de pena diverso sugerido pelo artigo 33, de acordo com a gravidade em abstrato do delito. A gravidade abstrata do delito não justifica regime prisional mais gravoso do que determinado por lei. Não adianta você aplicar, por exemplo, por roubo, que tem uma pena aplicada de 5 a 6 anos, regime inicial fechado, que é próprio de crimes punidos com mais de 8 anos, o regime fechado. Com base, não adianta você aplicar com base em abstrato de roubo. Por exemplo, o roubo foi muito grave. Não. Para você fugir daqueles critérios do artigo 33 e aplicar o regime inicial mais gravoso, você tem que fundamentar com base na gravidade em concreto e não em abstrato. Essa é uma dica do professor Rogério Sanches Cunha. O juiz tem que justificar com base na atividade em concreto e não em abstrato. O professor Rogério Sanches Cunha ele lembra da súmula 269 do STJ, é importantíssima, não pode ser esquecida. Que pelo artigo 33, que a gente está comentando agora, se a pessoa for reincidente, ela vai direto para o regime fechado, num crime punido por reclusão, por exemplo. Se a pessoa é reincidente, ela vai direto para o regime fechado. A súmula 269 do STJ atenua esse rigorismo. É rigorismo que fala? Essa rigorosidade, talvez, né? Acho que é a palavra mais certa. Se a pena dele for menor que 4 anos, mesmo que reincidente, não precisa ir para o fechado. Pode começar no semiaberto. Essa é a súmula 269 do STJ. E essa súmula aí, segundo o próprio professor Rogério Sanches Cunha, cai bastante em concurso, pessoal. É só lembrar que pelo Código Penal, pelo artigo 33, se a pessoa é reincidente num crime punido por reclusão, ela vai direto para o regime fechado. Essa súmula vem e atenua. Ela diz, calma, né? Se a pena dele for menor que 4 anos, mesmo que reincidente, repito, mesmo que reincidente, não precisa ir para o regime fechado. Pode começar no semiaberto. Súmula 269 do STJ, dica do professor Rogério Sanches Cunha. Parágrafo 1º do artigo 33, ele é bem objetivo. Ele fala assim, considera-se a linha A, regime fechado, a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. A linha B, regime semiaberto, a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. A linha C, regime aberto, a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Então, basicamente, o primeiro parágrafo aí do artigo 33, ele está falando o seguinte: para os crimes mais graves, que é o regime fechado, prisão de segurança máxima ou média. Para os crimes de detenção, regime semiaberto, colônia agrícola, industrial ou similar. Para os crimes de prisão aberta, de regime aberto, essa é a palavra mais certa, tá? Casa de albergado ou estabelecimento adequado. É isso que o parágrafo 1º está falando, tá, pessoal? Só que olha só que interessante, a jurisprudência começou a perceber que existia uma dificuldade muito grande do Poder Executivo de construir colônia agrícola e industrial e também casa de albergado.
Tem muitas unidades da Federação Brasileira que não tem nenhuma. Tem estado que não tem nenhuma. O que acontecia na prática, então, pessoal? Eu estou falando da jurisprudência porque eu vou comentar sobre uma súmula vinculante número 56. A súmula vinculante acontece quando começa a acontecer várias decisões, vários precedentes que são enviados para os tribunais e aquilo se torna uma jurisprudência, depois se torna uma súmula e depois ela se torna vinculante. O que é vinculante? Coercitiva, obrigatória, e todos os tribunais têm que acatar. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é justamente o problema estrutural do Brasil. O que acontecia no passado? O sujeito estava no regime, pegava um regime de pena semiaberto, ele ia cumprir numa ala separada lá do presídio, mas ele ia cumprir não numa colônia agrícola, ele ia cumprir lá num regime de prisão máxima ou média. Então ficavam os presos do semiaberto e aberto junto com os presos, não juntos, mas em alas diferentes, mas no mesmo presídio, presos do regime semiaberto, aberto e fechado, no mesmo presídio, em alas diferentes. Só que olha só, pessoal, o agente, o condenado que está cumprindo uma pena de semiaberto, ele pode sair para estudar. E o que acontecia? Uma relação muito perniciosa nesse sentido, é degradante isso, porque acabava que o pessoal do regime fechado, que é aquele condenado que não pode sair, só sai com escolta, mandava um recado para o cara do semiaberto e ele tinha que entregar, ficava com essa tarefa extra grades, vamos dizer assim, né? Era uma relação extremamente perniciosa, degradante. Então ficava semiaberto, fechado, aberto, em alas diferentes, mas acabava tendo uma relação ali. Aí entrou essa súmula número 56, que eu vou ler agora. Como eu mesmo disse, né, veio vários precedentes no mesmo sentido para os tribunais e se tornou uma súmula vinculante. Súmula 56. Eu vou ler aqui o que é a súmula 56. A falta de estabelecimento adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravosos, devendo-se observar nessas hipóteses os parâmetros fixados no recurso extraordinário. Foi Gilmar Mendes, tá, pessoal, que colocou os parâmetros para essa súmula número 56. Então, para evitar o que eu mencionei de colocar o agente que pegou, o condenado que está no regime semiaberto, junto com o fechado, com o aberto, no mesmo local, em diferentes alas, mas acabava tendo uma relação perniciosa, criou-se essa súmula para quê? Para não se misturar, né? Se não houver causa de albergado, por um problema de infraestrutura do Brasil, que isso é fato, coloca numa outra casa, não vai haver problema. Se não houver colônia agrícola, coloca num estabelecimento similar. Então essa súmula veio organizar para não colocar, mesmo em alas diferentes, pessoas que estão cumprindo regimes diferentes no mesmo presídio. Entendeu? Pessoal, comentei o parágrafo primeiro, parágrafo segundo e terceiro eu vou deixar você estudar, tá? Porque senão fica um vídeo muito chato, muito grande. Já vou logo para o parágrafo quarto. Crimes contra a administração pública, segundo o professor Rogério Sanches Cunha. Para progredir de regime, além dos requisitos ordinários, tem que reparar o dano ao erário, restituir o produto do ilícito com os acréscimos legais. É exatamente isso que fala o artigo, né? O parágrafo 4, vamos só aqui. O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento de pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. É isso, pessoal. Finalizei o artigo 33, é quase 2 páginas do artigo, né? Mas aí, missão cumprida. Parágrafo 2º, parágrafo 3º eu vou deixar para você estudar, tá bom?
Um abraço a todos, até o próximo vídeo.